Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp, que é meu telefone que está aí, e envio para você gratuitamente toda semana. Os irmãos de Taquarembó, aí no Uruguai, estaremos aí, se Deus quiser, agora, nos dias 25 ao dia 27 desse mês de outubro. É lá com o pastor Elton, a Imperatriz, que está dirigindo a igreja aí. Estaremos então na Assembleia de Deus aí, junto com os irmãos. Vai ser um grande congresso de Escola Bíblica Dominical. E estaremos também orando por curas, milagres, por batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas, como sempre fazemos em toda parte. Os irmãos do Rio de Janeiro, se Deus quiser, então no mês que vem, mês de novembro, estaremos aí em Rio das Ostras, dos dias 21 ao dia 24 de novembro, uma grande conferência de milagres. Também vamos falar sobre missões, sobre escola bíblica dominical. Vai ser uma bênção aí, uma grande festa. Estaremos ministrando curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas. Vai ser lá na rua Fernando de Noronha, número 35, no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Lá no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Esteja lá conosco, participe. É lá com o pastor Mauro Borges. Não perca, esteja conosco. Deus vai fazer maravilhas ali. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas revistas da Betel Editora, adultos, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. O comentarista da Betel Editora deste trimestre é o bispo Samuel Ferreira. Nós já estudamos na lição 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Hoje vamos estudar a lição 2, não terás outros deuses diante de mim, a adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Então, dentro do decálogo, aí, os 10 mandamentos, nós vamos seguindo aí, vamos lendo cada versículo que está escrito e vamos então vendo o comentário sobre esse versículo e o que isso implica em nossa vida de cristão. Na lição de hoje nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, conhecendo o primeiro mandamento. Tópico 1, subtópico 1, o alicerce dos mandamentos. Subtópico 2, absoluta fidelidade. Subtópico 3, um Deus singular. No tópico 2, vamos ver apenas um Deus, o único. Subtópico 1, a posição divina. Subtópico 2, respeite a minha presença. Subtópico 3, jamais quebre o mandamento. Tópico 3, somente Deus deve ser adorado. Subtópico 1, ter foco. Subtópico 2, escolher apenas um caminho. Subtópico 3, amando com todas as forças. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição que é muito importante para nós. O texto áureo da lição está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, coração, alma e poder. Nós vamos amar a Deus acima de tudo, acima de todos e acima de qualquer situação que nós estivermos, então, passando por ela. Deus sempre está em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz, vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas? As outras coisas Deus acrescentará à medida que for necessário. O que importa mesmo é, então, que estejamos adorando a Deus, servindo a Deus, colocando sempre Deus em primeiro lugar,
sempre nosso entendimento, né? Sempre nosso espírito, alma, corpo, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Deus estará no comando. É uma entrega total, sem nenhum tipo de reservas. A verdade aplicada diz: a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Então, o que Jesus nos ensinou? Que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja bem, só é capaz de adorar a Deus quem é nascido de novo. Só quem tem o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo de cada um de nós até Deus, não existe adoração. E a adoração a Deus, ela nos é ensinada pela própria palavra de Deus. Ele que nos diz como vamos fazer isso. Nós vamos ver que Deus instituiu um tabernáculo e ensinou ao povo que deveria então adorá-lo. Então Deus mostrou o caminho da adoração. Não existe adoração sem sacrifício. Não existe, não tem como. A adoração, ela envolve dar a vida a Deus. Qual a diferença do culto prestado a Deus por Caim e o culto prestado a Deus por Abel? É exatamente esta. Abel queria o quê? Oferecer a sua vida a Deus. E o que ele faz? Ele coloca um animal em seu lugar. Ao invés de derramar o seu próprio sangue, ele derrama o sangue daquele animal. Então, ao invés de ele se matar a si próprio, se oferecer a Deus, ele mata um animal. Então, a vida daquele animal é dada como se fosse a sua própria vida. Veja que isso representa o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. Então, sempre a adoração envolve sacrifício, entrega total de nossa vida a Deus. Enquanto for você que manda na sua vida, não tem como Deus ser o único Deus, o Deus verdadeiro na sua vida. Não tem como você falar que é um adorador. Você tem que agir como Deus quer, vestir-se como Deus quer, falar como Deus quer, ir aonde Deus quer, se comportar como Deus quer, ser usado por Deus como Deus quer. Não é do seu jeito. Nós nunca devemos fazer do nosso jeito. É do jeito de Deus. Textos de referência. Deuteronômio 6, de 1 a 4. Vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí então, o famoso Shema, né? Que sempre os judeus se referem a isso e eles repetem isso todos os dias em suas orações, né? É uma repetição sempre disso para poder sempre se lembrar disso. Então toda a casa, toda a família, todos repetem isso todos os dias, porque eles consideram isso a coisa mais importante que existe na palavra de Deus para eles. Porque está escrito que Deus disse que essas palavras deveriam estar sempre no coração deles, na mente deles. E também no próprio corpo. Então eles colocam filactérios, né? Colocam aí nas roupas, colocam nos umbrais das portas, colocam nas paredes. Por toda parte eles colocam essa frase aí para lembrar-se de Deus continuamente. E os filhos, né, toda a família também sempre são orientados, sempre vão ler isso aí, por onde forem, em qualquer casa de judeu que entrarem, eles vão ver escrito isso para se lembrarem, porque Deus diz que eles deveriam sempre se lembrar disso.
E devido a essa frase, eles nunca compreenderam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma trindade, exatamente porque quando fala único Deus, então eles entendem que não pode haver trindade, que é um Deus só, mas para eles é uma pessoa só também. Só se vai compreender quem se converte, aceita Jesus, né? Crê na palavra de Deus, crê no sacrifício de Jesus Cristo, entrega a vida para Deus totalmente, aí recebe o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é que vai revelar a trindade de Deus. Sem o Espírito Santo não dá para compreender a trindade de Deus. Então a ordem é: ouça, preste atenção, medite nisso, atente para isso. Então, Shema Israel, ouve Israel, Yahová, o Senhor, Elohim. Eles usam então a palavra Elohim para significar Deus, né? Eles não pronunciam o nome Deus, exatamente porque diz na lei, na palavra de Deus, dizendo que esse nome não deve ser mencionado à toa, né? Não deve ser dito a qualquer tempo, qualquer hora, com qualquer tipo de falta de respeito. Então, eles respeitam tanto que chegaram ao ponto de colocar uma palavra no lugar do nome Deus original, para poder nunca ficar falando o nome de Deus em vão. Então eles dizem Elohim. Errad quer dizer o quê? Único. Não existe outro Deus. Então as pessoas inventam deuses de acordo com seus pensamentos, mas só existe um Deus, que é o Pai de todos nós. Não existe outro Deus. Yahová, novamente, Senhor. Ele é Deus, é o único e é Senhor. É o nosso proprietário. Cada um de nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Então, para eles, né, eles não entendem nada sobre Jesus Cristo. Para eles, Jesus não é o Messias, esse Jesus que nós conhecemos. Só vão saber isso no final da grande tribulação. É o remanescente que será salvo. Então, quando a lei é dada, eles entendem claramente que Deus é o único, é Senhor, é proprietário deles, né? O próprio Deus diz que é o proprietário. Deus exige que eles o sirvam, que o adorem e que estejam sempre com a sua palavra no seu entendimento, no seu coração, que façam sempre a vontade de Deus, cumpram os mandamentos. Ahab quer dizer amarás, demonstrarás esse amor, viverás esse amor. Então, Shema, ouve, preste atenção, entenda, guarde. Então Deus quer que eles estejam sempre separados para Ele, que possam representá-lo por toda parte, que possam ser um povo diferente, que tem um Deus único e verdadeiro. Deus quer ter intimidade com eles. E o tabernáculo é conhecido exatamente porque Deus diz: eu quero morar no meio deles. E aí o meio não é só espiritual, é também físico. Por isso, no acampamento deles, das 12 tribos, ali, o que ficava no centro? Exatamente o tabernáculo. Deus dizendo: eu estou com vocês e eu estou no meio de vocês. Eu quero andar com vocês, junto com vocês, conhecer vocês, quero amar vocês, mas eu também exijo que vocês me amem, vocês me adorem como o único verdadeiro Deus. A introdução da lição diz assim: veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus. Tal revelação exige da parte do povo que está em aliança com Deus, a adoração exclusiva, que se expressa em amor, louvor, obediência, serviço e um adequado relacionamento com o próximo, como encontramos nas Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo. Então veja, assim como o fruto do Espírito, sem a primeira qualidade, que é o amor, para que abram as outras qualidades, assim também os mandamentos. O primeiro é o mais importante para que os outros possam ser obedecidos. Veja só,
Porque o que mais importa aí é considerar Deus como único Deus, verdadeiro Deus, como tendo Deus o controle sobre nós. Então, colocando a nossa vida à disposição de Deus. Isso é a primeira coisa. Aí as outras coisas é que vão vir, vão aflorar. Mas primeiro tem que ter essa. Sempre Deus em primeiro lugar. Então Deus tem uma aliança com aquele povo. E a aliança, para ser obedecida, cumprida, tem que existir amor. Então Deus queria exatamente isso. Deus amava tanto aquele povo que queria que eles estivessem sempre em harmonia com Ele, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Então veja, qual outro povo que Deus veio e falou com eles assim? Presencialmente, Deus desceu ali. Veja só que coisa maravilhosa. Vocês imaginam como é que era impressionante? Depois, quando Moisés fez ali um tabernáculozinho ali separado para ele, né? E ele entrava ali, naquela tenda, a nuvem descia. Imagine que coisa impressionante. Todos ficavam na porta de suas tendas, aquele acampamento imenso. Todos iam para a porta e olhavam. Moisés colocou ali aquela tenda num lugar um pouco mais elevado, como se fosse um púlpito. E aí a presença de Deus descia. É uma coisa impressionante. Moisés entrava, Deus falava com ele. Mas Deus queria falar com todos. O problema é que eles não se julgavam dignos, não se comportavam dignamente, tinham medo de Deus, na verdade. Então Moisés estava ali como um mediador, um medianeiro. Então Moisés entrava, Deus vinha, aquela nuvem descia ali. Uma coisa impressionante, maravilhosa. E Deus falava ali com Moisés. Depois Moisés vinha e dizia o povo que Deus mandou dizer. Mas é uma coisa impressionante, maravilhosa. Mas o desejo de Deus conosco é que cada um de nós estejamos aí pela madrugadinha, orando, falando com Deus. Aí a presença de Deus vem. Aquela presença maravilhosa. Você ouve Deus falando. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Intimidade. Ontem à noite eu estive aí em nossa congregação, ministrando a palavra do Senhor. E ali 3 pessoas foram renovados. E ali tivemos 2 pessoas também que voltaram para Jesus. Estavam desviados há muito tempo e voltaram chorando. E ali ficaram cheias do Espírito Santo, falando em línguas. Deus perdoa na mesma hora. É uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Como Deus é bom. Como Deus perdoa mesmo. Como Deus parece que assim vem e dá aquele abraço. Que bom ter você de volta. É coisa maravilhosa a presença de Deus. Tópico 1. Conhecendo o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento se estende muito além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita, a conduzi-lo numa relação de amor, temor e sinceridade. Deuteronômio 6,4. Então, amor, temor e sinceridade. Olha que maravilha, né? Então, uma relação de muita intimidade, de muito amor, de sempre Deus em primeiro lugar. Já acorda pensando em Deus, falando com Deus. Todo o tempo, Deus está no controle, Deus é consultado, Deus é amado. E é um coração sincero diante de Deus. Não é querendo uma troca, não é porque quer alguma coisa de Deus, é porque ama a Deus realmente, tem intimidade com Deus, quer servir a Deus. Jamais coloca qualquer pessoa acima de Deus. Tópico 1, subtópico 1. O alicerce dos mandamentos. Os decretos delineados por Deus
deveriam governar o relacionamento de Israel com ele. Eles representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para o estabelecimento e manutenção da relação de aliança entre eles. O povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Êxodo 23. Além disso, seu comportamento social seguia os direitos do indivíduo em relação à vida, casamento e posses. Eles deveriam obedecer a esses mandamentos por amor a Deus. Êxodo 26. O primeiro mandamento é a base sobre a qual os demais descansam. Êxodo 22. Na prática, o povo seria monoteísta, adorando apenas Deus, como fica claro em outras partes do Pentateuco. A adoração a outros deuses era penalizada com a morte. Números 25, de 1 a 18, Deuteronômio 13, de 1 a 18. Então veja, é um relacionamento de aliança, aliança de sangue. Para você entender melhor sobre isso, nós temos um estudo aí chamado aliança. Então, aliança de sangue, você vai entender melhor. Parece muito com o suzerado, né? Muito usado pelas nações naqueles tempos. Então, você vai entender melhor sobre a aliança. Você pega esse estudo, estude direitinho. E nós estamos colocando esse estudo aí nos estudos dessa semana, os estudos escritos. Então, você atente para isso, leia, aprenda sobre a aliança, porque toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, está baseada em duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Antigo concerto, novo concerto. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, você precisa entender sobre este assunto, a aliança. Então, havia uma aliança de Deus feita com Abraão e que vai passando de pai para filho, para toda a descendência de Abraão, até chegar a Jesus Cristo. Então, são muitas coisas importantíssimas na aliança. Você vai ver, por exemplo, que havia um sinal, né, feito no corpo. Aí era uma cicatriz, né, como prova da aliança. É chamada circuncisão. E para nós é como se fosse aí uma operação de fimose, né? Então veja só, eles tinham uma marca. Quem é que via essa marca? Não, ninguém via. É coberta. E é só com os homens. Mas ninguém via. Só Deus via. Então existia um sinal de aliança encoberto às pessoas, mas Deus via que eles tinham aliança com ele, porque tinha um sinal ali que indicava essa aliança no próprio corpo. Veja só, que envolve o que? Espírito, alma e corpo, é o ser humano completo. A aliança tem que envolver tudo. E todo o povo deveria se submeter a essa aliança. Agora, a aliança tinha também as normas a serem cumpridas. E a aliança, então, vai ter as condições. Olha, se você cumpre essas normas, você recebe as bênçãos que estão na aliança. Se você não cumpre as normas, você recebe as maldições que estão escritas na aliança, nas leis da aliança. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 28. Então, a primeira grande exigência da aliança é a adoração ao único Deus, o verdadeiro Deus. Jamais adotar outro Deus. Mesmo porque esses outros deuses aí mencionados não existem, na verdade. Então veja que se alguém adotasse algum desses deuses daquelas nações por onde eles passariam, e depois também lá os cananitas que ficaram no meio deles, né, depois que eles entraram na terra, se adorasse a esses deuses, a pessoa deveria ser morta imediatamente para evitar, né, que aquela idolatria passasse aos seus parentes, passasse a todos. Tópico 1, subtópico 2, absoluta fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá, a lei, surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que ele tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão no Egito, Êxodo 22. Nada na vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus.
Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas que realmente não temos um relacionamento com Ele. O outro interesse, seja dinheiro, poder, segurança, reconhecimento, sexo ou qualquer outro, tornou-se nosso Deus. Este Deus terá seus próprios mandamentos que não concordam com os de Deus e inevitavelmente quebraremos a Torá, a lei, obedecendo aos seus requisitos. Obedecer aos 10 mandamentos só é possível para aqueles que começam por não ter outro Deus além de Deus. Então, olha bem, qualquer coisa que é colocada acima de Deus passa a ser o Deus da pessoa. E aí, cada Deus tem a sua exigência. Então, por exemplo, aí, o Deus, chamado na Bíblia como Mamon, o dinheiro, veja bem, ele domina a pessoa a ponto da pessoa passar a servi-lo. Veja bem, o dinheiro sempre ele deve ser colocado como servo. Ele nunca pode estar acima de Deus. E muita gente coloca o dinheiro acima de Deus. Por exemplo, tem gente que só é crente enquanto ele tem dinheiro. Ficou sem dinheiro, pronto, abandona a Deus, abandona a igreja. E existe também ao contrário. Existe gente que é pobre, mas basta ficar rico ou ter um dinheiro extra, abandona Deus, abandona a igreja. Olha só, então o dinheiro passa a ser proprietário, passa a ser um Deus na vida dessa pessoa. E aí o dinheiro tem regras, Para você servi-lo, ele vai escravizar você e vai fazer você realmente se afastar de Deus. Às vezes pode ser o sexo, às vezes o poder, A pessoa não pode receber um poder ou autoridade sobre alguma coisa que se perde, se afasta de Deus. Quantos pastores nessa época, por exemplo, passaram a considerar uma posição política mais importante e superior do que uma posição de pastor? Veja só, ele acha que está crescendo, na verdade, ele está diminuindo. Ele deixou uma coisa superior, espiritual, eterna, pessoa, uma posição em Deus, para se colocar uma posição humana, passageira, para se colocar num lugar que não é espiritual. A busca de reconhecimento, de poder, de dinheiro, isso tudo é colocado acima de Deus. Então existem regras que nós temos que cumprir. E a primeira e mais importante é exatamente esta. O Senhor nosso Deus é o único Deus e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Tópico 1, subtópico 3, um Deus singular. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Basta ler alguns relatos de ocorrências policiais para perceber a quantidade de pessoas que ainda vivem em total e aberta desobediência à vontade de Deus. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida, Provérbios 4:10, João 6:63. O primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros. É a chave para guardar os outros mandamentos. Se aprendermos a cumprir integralmente com este, não teremos problemas com os outros 9. A sabedoria nos ensina que para aprendermos alguma coisa acerca daquilo que Deus exige de nós, deveríamos antes saber quem Ele é e quem somos em relação a Ele. Então veja, as pessoas se tornam religiosas. Então a religião é quando a pessoa ela pratica um tipo de ritual toda a semana, todo dia, todo mês. Então, procurando um meio de se auto-justificar. Então, não é um relacionamento com Deus, é uma auto-justificação. Então, ela passa a fazer aquilo, agir assim e tal, e ao mesmo tempo, ela passa a fazer aquilo que deseja o seu coração,
aquilo que na maioria das vezes vai passar por cima da ordem de Deus, da exigência que Deus tem para conosco de santificação, né, de total separação para Ele. Então a pessoa se coloca ali numa balança, né, que vai equilibrando entre o errado e o certo, entre o Deus verdadeiro e outro Deus que ele inventa que vai servir. Então ele quer servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então a religião é isso, é o encobrir dos pecados, é a autojustificação, é a tentativa de diante das pessoas se parecer bom, se parecer pessoa que ama os outros, que ajuda os outros, né? Aí dá esmolas. Então, tudo para ser visto, tudo tem uma segunda intenção. Não é por amor a Deus, não é por amor às pessoas. Sempre tem um interesse por detrás. O primeiro mandamento é importantíssimo, porque a partir dele, então, nós teremos os outros todos em submissão, sempre a Deus. Colocamos primeiro Deus, né, em todos os nossos movimentos, pensamentos, intenções, sempre em primeiro lugar. E aí tudo fica mais fácil daí para frente. Se não tiver essa base, nada vai dar certo daí para frente. Então é importantíssimo saber quem é Deus, o que nós somos para Deus. Veja que Ele nos amou primeiro. Antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu próprio Filho, o único Filho, para dar a vida por nós. Então, Ele prova que nos ama. Então os judeus deveriam saber, né, no caso aí, hebreus, né, deveriam saber que este Deus, que veio até eles, que os escolheu, que queria intimidade, relacionamento com eles, veio morar no meio deles. Então veja, nós não podemos ter fé na fé, mas a fé tem que ser concentrada em Deus. Nós vamos ter fé que Deus é que está conosco, está no controle de tudo. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas sempre em Deus. Saber que Deus pode, Deus faz, Deus está no controle. A base aí é Deus em primeiro lugar. Não há outro Deus. No tópico 2, apenas um Deus, o único. Deus mostrou que tinha o poder sobre tudo e todos quando libertou os filhos de Israel do Egito. Ao apresentar-se pessoalmente, lhes ordenou que lançassem fora de si os deuses e prestassem somente a ele adoração. Êxodo 20, de 1 a 3. Então, veja, quando esse povo estava no Egito, Deus demonstrou para eles que Ele é o único Deus, verdadeiro Deus e poderoso Deus, que está acima de qualquer Deus que as pessoas inventem. Lá no Egito existiam vários deuses, né? Os principais, então nós vamos ver que eram 10, por isso as 10 pragas é exatamente um combate, cada uma daquelas pragas é um combate a um Deus daqueles do Egito. E Deus venceu a todos, mostrando para eles que só existe um Deus, o Todo-Poderoso, que está acima de qualquer Deus que os homens inventem. Então veja que toda vez que Deus quer falar um pouco, Ele sempre exige, olha, lancem fora os seus deuses, aí, essas imagenzinhas que vocês guardam, essas figurinhas, essas coisas. Lança fora, tira tudo. Tudo que envolve o seu relacionamento com esses deuses falsos, todos esses deuses têm que ser destruídos para que haja um relacionamento com o Deus verdadeiro. Ele só vem falar conosco, só vem nos abençoar quando nós retiramos os empecilhos, aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Se nós tivermos imagens em nossa casa, né, se nós tivermos aí figuras, se nós tivermos o nosso coração corrompido com a adoração a qualquer outro tipo de coisa, isso impede que Deus venha nos abençoar, que Deus venha ter um relacionamento pessoal conosco. Tópico 2, subtópico 1, a posição divina. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs,
mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto às divindades dos campos, dos rios, do sol, da tempestade, e nesse quesito os egípcios eram imbatíveis. Eles juravam lealdade a deuses do amor e das guerras e se curvavam para adorar aos ídolos sob a forma de homens e animais. Durante 430 anos, os israelitas conviveram neste contexto religioso e foram influenciados. Ao libertar seu povo do Egito, Deus não somente queria libertá-los por fora, mas principalmente em suas almas. Ezequiel 25:8. Ao declarar-se único, Deus não estava somente criando uma cultura monoteísta no mundo, estava colocando um basta nas falsas divindades do passado, do presente e que viessem a surgir no futuro. Este mandamento era sem precedentes e exigia exclusividade. Êxodo 23. Então veja que os povos, nesta época aí, que eles estavam cativos lá no Egito, então 430 anos de cativeiro, veja bem, que eles viram ali todo o tempo os egípcios tendo vários deuses. Nenhum dos deuses egípcios defendia a exclusividade, dizia assim, você só pode adorar a mim. Não, eles adoravam vários deuses. O único Deus que proíbe que se tenha outro Deus é o Deus verdadeiro, porque os outros deuses são falsos. Então as pessoas adoravam o sol, a lua, as estrelas, adoravam o rio Nilo, diziam que adoravam o Deus das tempestades, Deus da chuva, aí tinha Deus do sexo, tinha Deus de tudo quanto é tipo. Então eles diziam adorar aqueles deuses e que existiam aqueles deuses que controlavam as suas vidas. Então era um povo totalmente escravizado pelos seus deuses, pelas suas crenças. Veja só que eles nem andavam de noite por lugar nenhum. Tinham medo de morrer, porque achavam que as trevas iam matá-los. Eles não podiam andar à noite por lugar nenhum. Era um absurdo, e viviam escravizados mesmo por esses deuses que eles acreditavam existirem. Então Deus retira-os do Egito, mas é preciso tirar o Egito de dentro deles, porque muitos deles aprenderam essas coisas lá. E aí eles precisavam deixar isso, precisavam se concentrar no único e verdadeiro Deus e deixar toda a idolatria, deixar tudo que era Deus para trás, esquecer, retirar dos seus corações, do seu entendimento, dos seus pensamentos, porque senão Deus não poderia ser o único Deus na vida deles. Vocês já viram crente, por exemplo, se a minha sandália, meu sapato não pode ficar virado de sola para cima. Veja só, eu não posso passar debaixo de escada. E assim vai. Imagine, a pessoa diz que é crente, que é salvo, mas ainda fica amarrado nessas coisas absurdas do passado idólatra que ele teve. E assim são várias coisas, as pessoas ficam dominadas. Quantos aí seguem horóscopo, ouvem horóscopo? Imagine que coisa absurda um crente fazer isso. Em Deuteronômio 18, Deus proíbe qualquer consulta, por exemplo, a mortos, o espiritismo, o pecado terrível. Consulta tarô, consulta ao sol, à lua, as estrelas, horóscopo. Veja bem, está proibido isso na palavra de Deus. Então tome cuidado, o crente não pode de maneira alguma ficar dominado por esses falsos deuses, essas falsas crenças. Veja, no tempo ali então que eles estavam no Egito, o próprio faraó dizia ser filho de Ra, um deus, Deus do sol. Para eles o sol era Deus. E aí o que Deus fez? Enviou então uma escuridão por 3 dias sobre o Egito. E diz, quem manda sou eu, não é o sol que manda na terra. O sol não brilha porque quer, é Deus que permite, é Deus que colocou o sol lá. E Deus mostrou claramente para os israelitas, ou os hebreus, na casa deles havia sol, o sol brilhava ali. Tinha dia normalmente, noite normalmente. Mas para os egípcios foi tudo trevas. Deus estava dizendo, olha aqui, o Deus verdadeiro
da luz, dá o sol. Deus falso que vocês estão adorando, eu vou ficar aí, vou mostrar para vocês quem é que é o dono do sol. Então, cada deus dos egípcios foi derrotado. Deus demonstrou quem era o verdadeiro Deus. Tópico 2, subtópico 2, respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade. Êxodo 23. Aos israelitas está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim, Êxodo 23b, é um termo hebraico de amplo significado. É alpanim, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente, está proibido adorar falsos deuses em qualquer lugar. Entende-se também aqui a imagem de alguém que coloca algo na face de alguém. Ou seja, estabelecer uma falsa divindade é como insultar Deus no rosto. Deus não divide adoração. Com ele é tudo ou nada. Josué 24, 14 a 15. 1 de Reis 18, 21. Mateus 6, 24. Desde o início, com a investida maligna de semear a dúvida na mente humana, a humanidade tem direcionado sua atenção e procurado adorar muitas divindades conforme os acontecimentos, as necessidades, as tradições, os medos e as regiões geográficas. Porém, Deus sempre exigiu exclusividade na aliança com seus filhos. Então a expressão diante de mim ou além de mim está dizendo bem claro, não existe outro Deus, é só um Deus, o verdadeiro Deus. O resto é invenção dos homens, criação dos homens, imaginação dos homens. Quando Deus está falando diante, é porque Deus enxerga tudo ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro, tudo é presente para Deus. Está tudo diante de Deus, né? Nós sempre insistimos que você aprenda esse princípio. Veja, Deus viu o dia que eu nasci e viu o dia que eu morri. Eu não morri ainda, mas Ele viu. Porque tudo está diante dEle. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Está tudo diante dEle. Então, diante de mim, Ele está dizendo, olha, eu estou olhando aqui tudo que acontece na humanidade, desde o primeiro homem até o último homem, desde o primeiro dia até o último dia da Terra. Está tudo aqui diante de mim, eu estou olhando aqui. Não existe outro Deus, é só um Deus. Então Deus está dizendo, quando você adora um desses deuses, você está colocando diante de mim, na minha face, assim, dizendo que não tem a mim como seu Deus, como único Deus, mas você criou outro Deus para você, você adotou outro Deus. Você está me traindo e confrontando, você está provocando a minha ira sobre você. Quando você faz isso, você está o quê? Ofendendo a Deus. Quando você coloca diante de Deus uma adoração a qualquer pessoa, a qualquer imagem, quando você se ajoelha diante de uma imagem, quando você presta um culto a uma imagem, quando você coloca a sua fé em uma pessoa, ou numa imagem, ou alguém que representa essa imagem, quando você coloca seu amor, sua dedicação a alguém ou alguma coisa, veja bem, a um time de futebol, por exemplo, quantas pessoas colocam aí um futebol acima de Deus, deixa de ir para o culto para assistir um futebol, quantas pessoas colocam aí uma novela, um programa de TV, alguma coisa acima de Deus, deixam de ir para o culto para assistir um programa determinado. Veja só, você coloca na sua vida aí quantas coisas acima de Deus, quantas pessoas colocam o seu trabalho acima de Deus, não deixa nem um dia para Deus, para se congregar, para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus, adorar a Deus, está ali concentrado só em Deus, mas não, trabalho é feito um doido. Para que isso? Para que? Isso é idolatria, o trabalho. Tópico 2 no tópico 3, jamais quebre o mandamento. Uma das histórias que mais nos fascinam é a do rei Salomão. Ele era sábio, poderoso e foi um dos maiores reis do mundo antigo. Mas o que tem a ver Salomão com o primeiro mandamento? Tudo. Sua vida vencedora e seu reinado rasgado
mostram como é trágico violar o primeiro mandamento. Salomão recebeu de Deus sabedoria, riquezas e honra. Ele tinha tudo que um ser humano poderia desejar. Além disso, Deus o amava, ouvia suas orações, respondia com glória, como está em 2º livro de Crônicas, capítulo 6. Infelizmente, Salomão não guardou a lei de Deus, se esqueceu do primeiro mandamento, 1 de Reis 9, 4 a 7. Ele se esqueceu de Deus e serviu a outros deuses, 1 de Reis 11, 4 a 11. Salomão teve seu reino rasgado, perdeu tudo, porque quebrou o primeiro mandamento. Seu coração foi chamado de imperfeito para com Deus, simplesmente porque não guardou o que o Senhor lhe ordenara. 1 livro de Reis 11, 10. Então veja que coisa impressionante. Salomão foi o homem que teve tudo que um ser humano pode desejar na vida. Olha aí, riqueza. Ali tudo era apanhado a ouro. A prata era até desconsiderada. Colocavam prata até nas estrebarias de cavalo, para os cavalos pisar em cima, de tanta prata que tinha. Então um homem muito rico. Um homem que tinha, hoje as pessoas falam em ter uma McLaren, uma Ferrari, né, uma Lamborghini. Mas naquele tempo eram os cavalos do Egito, tudo branquinho, né? Os carros, aquelas bigas puxadas com esses cavalos. Salomão tinha milhares e milhares. Aí hoje podemos falar assim, a pessoa construiu um prédio, né? Construiu vários prédios bonitos, então Salomão construiu os prédios mais lindos do mundo, construiu o templo e construiu a casa real. Veja só, eram construções fabulosas, as melhores e mais lindas construções do mundo. Salomão construiu. Aí o homem pode desejar aí ser conhecido, admirado pelos outros, né? Olha só, Salomão vinha gente de tudo quanto é lado para escutar Salomão, a sua sabedoria. Escreveu mais de 1000 provérbios. Veja bem, que coisa impressionante. Então era o homem considerado o homem mais sábio do mundo. Aí você fala, mas o homem pode desejar aí sexo, muitas mulheres. Ninguém teve tantas mulheres como Salomão. Salomão teve 1000 mulheres. Veja aí, ninguém teve mais mulheres do que Salomão, ninguém teve mais acesso a sexo do que Salomão. Então tudo que o ser humano pode desejar, Salomão teve. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele passou a adorar deuses. A Bíblia diz que por causa das suas muitas mulheres, ele acabou caindo na idolatria. Chegou a oferecer criança a um deus Moloque. Imagine que coisa absurda. Alguém que Deus deu uma grande sabedoria, grande riqueza, um poderio imenso militar, deu paz para ele no seu reinado todo. Ninguém conseguiu vencê-lo, ninguém conseguiu derrotá-lo, ninguém conseguiu invadir e matar os israelitas ali dentro. O território maior que Israel teve foi na época de Salomão. Veja só, e mesmo assim ele caiu na idolatria, mostrando para nós que o homem pode ter tudo o que quiser, mas se ele não temer a Deus, se ele não colocar Deus em primeiro lugar, ele pode perder tudo isso. E é o que aconteceu com Salomão. Veja só. Então ele chega no final da sua vida e ele diz que tudo aquilo que ele tinha vivido era tudo vaidade. E ele diz, a única coisa que importa mesmo ao homem é ele temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Veja bem, esta é a conclusão, esta é a verdade. Não existe nada nem ninguém superior a Deus. Não existe nada mais importante do que estar em comunhão com Deus. Então ninguém nem nada pode nos dominar. Somente Deus está acima de tudo e de todos. Devemos buscar em primeiro lugar estar em comunhão com Deus. Tópico 3. Somente Deus deve ser adorado. Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses nesse mundo, vivendo um relacionamento pessoal e intenso com Deus, o que exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Mateus 22, 37. Então veja,
como é que nós vamos fazer para não cairmos nas tentações de termos outros deuses e cairmos na idolatria? Só existe uma maneira, é nos aproximarmos mais de Deus, é termos intimidade com Deus, é termos uma vida consagrada a Deus, entregue totalmente nas mãos de Deus. Então nós temos que colocar uma disciplina na nossa vida. Então, levantar de madrugada todo dia para orar, por exemplo, é uma disciplina importantíssima. Você colocar no seu coração de ler a Bíblia toda, todo ano, é importantíssimo. Você praticar o jejum, pelo menos um dia por semana, você pode fazer isso. É você colocar no coração o desejo de ganhar almas para o Senhor, de fazer a obra, ministrar as pessoas, amar as pessoas, falar de Deus para as pessoas. Isso tudo é importantíssimo. Então mantenha uma intimidade com Deus, mantenha também um compromisso de servir a Deus e de revelar Deus a outras pessoas. Tópico 3, subtópico 1, ter foco. Muitas pessoas boas e promissoras que conhecemos geralmente não passam da promessa à realização, e a resposta é simples. Lhes faltou foco, perseverança. Tiago 1:3, Apocalipse 14:12. E o que significa ter foco? É ser capaz de desenvolver atividades que venham contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que importa para se obter realização. O primeiro mandamento surge exatamente quando o povo estava sendo guiado para a terra prometida. Da mesma forma que hoje, o mundo naquela época estava repleto de deuses que requerem atenção. As nações vizinhas tinham vários deuses e o Senhor sabia que se o povo não tivesse foco, jamais alcançaria a promessa. Deuteronômio 7, 1-8. Essas nações foram extintas, mas os hebreus subsistiram. Por quê? Porque focaram no Deus único. Esse é o segredo da manutenção de sua identidade e da preservação de seus valores. Então veja bem, foco quer dizer o objetivo, né? Então você foca naquilo ali. Olha, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ser instrumento de Deus. Então você coloca foco nisso aí, vou perseguir esse foco, ou seja, esse objetivo. A Bíblia diz o quê? Buscar as coisas que são de cima, as coisas que são eternas, são de Deus. Então, ame essas coisas, busque essas coisas que são eternas, são superiores. Então, busque. Olha, nós crentes devemos, temos a obrigação de buscarmos o quê? O batismo com o Espírito Santo, é a primeira busca superior, sobrenatural na nossa vida. Depois, temos aí 9 dons do Espírito Santo para buscarmos, para alcançarmos, para servir as pessoas. Então são coisas desejáveis. A Bíblia diz: desejai ardentemente os dons. É um desejo que tem que estar no nome. É um desejo que deve estar no nosso coração. Então nós vamos buscar, perseguir esse objetivo. Perseverar todos os dias buscando, cada dia crescendo mais. Olha aí, temos a Bíblia, cada dia mais vamos ler todo ano, ler toda a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos amar a Bíblia, vamos conhecer mais através da Bíblia. Temos que produzir no reino de Deus, temos que ganhar almas, nosso objetivo sempre ganhar almas, buscar isso, sempre estamos desejosos de ganhar almas, de levar alguém, conduzir alguém a Deus, mostrar, revelar Deus às pessoas. O que acontece hoje? Nós temos muitas distrações, né? Celular, televisão, cinema, é tanta coisa para nos distrair. E aí nós deixamos as coisas melhores, principais, eternas, para corrermos atrás de coisas passageiras, de coisas inúteis. Quanto nós temos feito isso, né? Veja bem, você precisa se concentrar em Deus, precisa se dedicar a conhecer mais a Deus, você precisa buscar mais a presença de Deus. Veja que aquele povo
Eles estavam agora numa caminhada, 40 anos no deserto. Iam conhecer várias nações, vários povos que eram todos idólatras, seriam tentados o tempo todo. Então o primeiro mandamento tinha que ser guardado a todo custo. Eles tinham que estar prestando culto, por isso ficaram ali um tempo, para treinar o quê? Treinar o culto, aprenderem a fazer um culto a Deus, a colocarem Deus em primeiro lugar, para depois continuarem a caminhada, para não se corromperem. Então houve sempre, alguns que não se dobravam, como Deus disse a Elias, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então sempre Deus tem um povo fiel, e no meio dos judeus sempre Deus teve esse povo, sempre teve alguns que não se corromperam. Por isso a nação existe até hoje, senão nem existia mais. São pouquíssimos, mas sempre tem alguém. Se não fossem as promessas de Deus, se não fosse a aliança de Deus com Abraão, esse povo nem existiria mais, na verdade. Assim como os povos daquelas nações cananitas, Quantos daqueles povos não existem mais? A grande maioria não existe mais. Tópico 3 sobre tópico 2. Escolher apenas um caminho. Por que Jesus declarou ser o único caminho? Porque a vida é feita de vários caminhos. Deuteronômio 5, 32 a 33, Provérbios 14, 12, João 14, 6. Lidamos com um excesso de informações, muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos. Para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor, dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Salmos 119, 105, João 14, 16, 16, 13. Há inúmeras religiões não cristãs. As seitas crescem no mundo inteiro. O conhecimento de Deus está sendo encoberto por ensinos errados. Essa abordagem pluralista é um ataque direto contra o primeiro mandamento. Então veja, Jesus declarou, eu sou o caminho. O caminho, veja bem, não é um caminho, o caminho. E a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, só existe um caminho para Deus. Estamos vivendo na época que os homens arranjaram milhões de caminhos. Tem gente que fala, não, mas todos os caminhos, todas as estradas conduzem a Deus, todas as religiões conduzem a Deus. Isso é falso, isso não existe. Não pode uma pessoa viver na idolatria pensando que está indo para Deus. Não pode alguém colocar acima de Jesus alguém e pensar que está indo para Deus. Não existe isso. Olha, só tem um jeito de você saber se você realmente está indo no caminho certo. É quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Só Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então, você viu, então eu estou no caminho certo. Porque ninguém é batizado com o Espírito Santo vivendo na idolatria, tendo outro Deus, amando outro Deus. Então só tem esse jeito aí de confirmar sobrenaturalmente, que é Jesus confirmando a nossa fé. Então o batismo com o Espírito Santo é muito importante. Não é aprender com alguém a falar em línguas, não. Vem de Deus, de cima. É derramado sobre nós. Então veja bem, vem de Deus. Então é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é sobrenatural. Não é coisa aprendida com os outros, não é repetir. Os outros vão falar essa palavra, aí você repete. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. É sobrenatural. Então você recebe. Veja, a Bíblia diz assim, caiu sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas. Veja bem, sempre vem o Espírito Santo e a pessoa é cheia então, do Espírito Santo, que começa a falar em línguas. Essa é a maneira de se descobrir realmente se você está bem com Deus ou não, se você está realmente sendo crente, se realmente no seu coração só existe um Deus verdadeiro. E você deve manter essa comunhão todos os dias. Se você passar um dia sem falar em línguas, isso já indica que o seu coração já está bambeando. Tome cuidado, mantenha a comunhão com o Espírito Santo. Então existem aí milhares de seitas, de religiões de todo jeito, de crenças de todo jeito, inclusive igrejas evangélicas aos montes, Veja aí essas igrejas reformadas, por exemplo, que é apenas uma religião. Eles não têm relacionamento nenhum com o Espírito Santo. Isso é uma religião apenas. As pessoas lá não recebem batismo com o Espírito Santo.
não vê um milagre acontecendo, os dons não estão sendo manifestados, porque lá não tem o Espírito Santo. Ele não está lá, na verdade. Isso é um engano, é uma religião falsa. E tem um monte aí que se declaram reformados. Reformados, vem? Esses reformados vieram de onde? Ah, o Agostinho, um padre católico. Ah lá o Calvino, padre católico. Eles não receberam o batismo com o Espírito Santo, porque não tinham um único Deus verdadeiro, como Deus. Nunca entregaram suas vidas totalmente a Deus, não receberam o batismo com o Espírito Santo e arranjaram uma religião para se auto-justificarem. São como computadores, né? Hoje não tem a inteligência artificial, você coloca lá uma frase que você quer, uma pergunta, e ele busca na mesma hora milhares de informações e te dá um resumo daquilo ali. É o que eles fazem, a famosa exegese, né? O que eles fazem? Papel de um computador. Vou buscar aqui referência disso aqui em outros lugares na Bíblia e tal. Se tiver aqui pelo menos umas 3 referências, então isso aqui está certo e tal. Aí sim, é como se fosse um computador. É apenas uma religião. As pessoas estão vendo enganadas, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras como deveria ser conhecida e não conhecendo o poder de Deus. Essas igrejas não têm poder de Deus lá. E as Escrituras para eles são entendidas apenas com inteligência humana. Não existe revelação nenhuma do Espírito Santo. E assim existem milhares de religiões por aí. Olha, quando Josué chamou o povo para renovar a aliança, o que ele fez? Retire os deuses, jogue fora os deuses. Veja que sempre foi assim. Quando Deus chamava o povo para conversar com o povo, olha lá, Moisés falou o que com o povo? Retire os deuses, jogue fora tudo. Josué, mesma coisa. Sempre foi exigido isso. Olha, no tempo do rei Josias, por exemplo, o que ele fez? Quebrou tudo quanto é ídolo, tudo quanto é imagem, destruiu tudo para purificar Israel, purificar o povo, para Deus voltar a abençoá-los. Veja bem, é isso que deve ser feito. Largue, abandone tudo quanto é Deus falso. Quebra as suas imagens, destrua essas imagens da sua casa aí. Acabe com isso. Largue a idolatria, largue essas crenças falsas. Olha, a igreja que não tem batismo com o Espírito Santo, saia dessa igreja imediatamente. Saia, abandone. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Você está no lugar errado. Tópico 3 sobre tópico 3. Amando com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, a alma e o pensamento. Significa estar cheio, comprometido e focado. Mateus 22, 37. Deus espera que o adoremos como uma expressão de reverência e ação de graças. Mas Ele também espera que sejamos obedientes a Deus, obedientes a Ele, pois o amor a Deus, segundo as Escrituras, se expressa também em ações de justiça de uns para com os outros, mostrando amor e compaixão pelos outros. Dessa forma, apresentamo-nos perante Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso glorifica a Deus e é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Quando adoramos com o coração obediente e em espírito aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Esses são todos os elementos da verdadeira adoração. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, de todo o entendimento, né? É colocar então Deus, corpo, alma e espírito nosso, como nosso Deus verdadeiro. Nós vamos dedicar corpo, alma e espírito, né, a Deus, entregar todo o nosso ser a Deus, nos concentrarmos nesse objetivo de conhecermos cada dia a Deus, nos aproximarmos cada vez mais de Deus, sermos instrumentos de Deus. Deus derrama o seu amor em nós para nós amarmos as pessoas, para nós ajudarmos as pessoas a conhecer a Deus. Então, seja um instrumento de Deus para a evangelização dos povos. Seja um instrumento de Deus para levar o amor de Deus a todas as pessoas. Então, o amor de Deus em primeiro lugar, depois o amor ao próximo como a nós mesmos. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a procurarmos crescer no conhecimento de nosso Pai Celestial por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e viver de acordo com seus mandamentos, para que em tudo
Deus seja glorificado. Então, olha, dependemos exclusivamente do Espírito Santo que mora em nós, para nós termos o maior conhecimento de Deus, uma maior intimidade com Deus. Então nós vamos ter o quê? Uma revelação clara de Jesus Cristo como Salvador. Vamos ter uma revelação clara de Deus, nosso Pai, que nos ama, que quer intimidade, que quer conversar conosco, que quer nos orientar e que quer nos usar. Então, o Espírito Santo vem nos ajudando a isso, vem nos orientando para isso. Então nós dependemos em tudo dessa ajuda do Espírito Santo que mora em nós. Devemos então nos entregarmos cada dia mais ao Espírito Santo que mora em nós, para ele nos conduzir a Jesus Cristo, nosso Salvador, a nos conduzir a Deus, nosso Pai, que nos ama tanto, que demonstrou esse amor enviando o seu único Filho para morrer por nós. Então, glorifiquemos a Deus, vivamos amando a Deus e amando aqueles que Deus criou, levando Jesus Cristo a eles, compartilhando Jesus com essas pessoas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, você quer entregar a vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou na cruz, morreu em nosso lugar para nos salvar. Você crê nisso? Crê que ele morreu e ressuscitou? Então você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, crê, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, que agora estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os agora a se arrependerem, a entregarem-se totalmente a Ti, Senhor. Recebe-os por filhos, concede a eles o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade. Em nome de Jesus, sai. Toca, Senhor, toca neles agora. Toca, Senhor. Cura totalmente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like aí, um joinha, um gostei. Isso vai nos ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, é gratuito, não precisa ter medo não, pode se inscrever aí, todo vídeo que eu colocar na internet você recebe aí, em primeira mão. Então se inscreva, isso vai ajudar outras pessoas a conhecerem, passe o link desse vídeo para outras pessoas, para ajudar os outros também. E lembrando, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, 99991520454, e eu envio para você gratuitamente. Meu e-mail é henriquelhas@hotmail.com. E se você quer nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco, nós estaremos aí com todo prazer. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.